A hora é agora. Reflexões, planos e ações para estimular o crescimento do Brasil. A hora é agora. Esse é o espaço aberto aqui na Rádio Bandeirantes para a gente discutir o que pode ser feito para dar mais segurança jurídica, para melhorar o ambiente de negócios no Brasil. Hoje nós estamos recebendo aqui nessa série de entrevistas no Jornal da Bandeirantes, o presidente do Instituto Brasil 200, Gabriel Kanner, que está conosco ao vivo aqui no estúdio digital da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Gabriel, tudo bem? Bom dia, Pedro. Bom dia, Thaís. Bom dia, Rafael e todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Prazer estar aqui com vocês. O Zé Paulo de Andrade também está participando com a gente aqui dessa entrevista. Daqui a pouquinho o Zé Paulo vai... Já está aí no nosso telão. No nosso telão. Gabriel, queria saber de você o seguinte, muito está se falando sobre a volta da CPMF. Esse é o caminho aí para que nós estamos seguindo nessa reforma tributária. O que você acha da CPMF, hein? Olha, Rafael, eu sou absolutamente contra qualquer aumento de imposto. Desculpa, Pedro. Eu sou totalmente contra qualquer aumento de imposto, qualquer novo imposto. Então, a nossa proposta não tem absolutamente nada a ver com a CPMF. Qual foi o problema da CPMF? É que virou um imposto a mais. E temos que ser radicalmente contra qualquer aumento de imposto no Brasil. O brasileiro não aguenta mais pagar impostos. Mas veja, as pessoas não eram contra o método de arrecadação de imposto sobre transação financeira. Esse é um método que eu não tenho dúvida que será a forma de tributação do futuro. Para iniciar essa discussão, gostaria de contextualizar um pouco do histórico da tributação no mundo. Qual foi a última grande revolução que a gente teve na economia do mundo? Foi a Revolução Industrial, né? A gente realmente mudou a economia no mundo, a gente começou a ter grandes concentrações de produção, de distribuição e de comercialização. Com a Revolução Industrial, o IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, passou a ser discutido. Antes da Revolução Industrial não existia o IVA. Então a gente teve que começar a discutir como tributar cadeias produtivas longas e tributar o valor final desse produto. Então o conceito que está sendo proposto com o IVA é exatamente esse, né? Um conceito que começou a ser discutido em 1920. Acontece que hoje estamos passando por uma nova revolução, que é a revolução tecnológica, a revolução digital. Então a primeira pergunta que as pessoas têm que se fazer é: será que a gente não tem que desafiar os nossos preceitos tradicionais de tributação em uma economia cada vez mais descentralizada, né? Onde o próprio conceito de uma cadeia produtiva está sendo desafiada com essas novas empresas de tecnologia. Então o conceito do imposto sobre transação financeira é exatamente esse: a gente mudar a base de tributação para algo muito mais moderno, muito mais aderente com o mundo em que a gente vive e que seja uma base muito mais universal e contemple todos esses novos modelos de negócio que estão surgindo. Esse é o conceito do imposto sobre transação financeira. É um método de arrecadação que em nada tem a ver com a CPMF, que virou um imposto a mais. Mas é difícil você explicar isso pro brasileiro comum, o Gabriel. Eu entendo a sua explicação, né? Afinal de contas, a gente tem aqui alguma iniciação, né, nesses assuntos de economia. Mas o que gerava muita crítica à CPMF é que ela não era o único imposto, né? Porque se for um único imposto, esse de transações financeiras, tudo bem, talvez um a mais ou um a menos não vai fazer muita diferença. Agora, se você acrescentar esse imposto a todos os que nós já pagamos, aí então a coisa complica. Exatamente, não podemos ter aumento de impostos no Brasil. Eu sou totalmente contra qualquer novo imposto. Não será o caso, né? O imposto único, o imposto sobre transação financeira, será um imposto substitutivo, né? Ele irá ocupar o lugar de outros impostos que pagamos hoje. E veja, isso será feito de forma gradual, né? O primeiro passo a ser dado para implementar esse método de arrecadação será de cara a desoneração da folha, né? Então podemos começar com uma alíquota baixa, desonerando a folha. O passo seguinte seria introduzir um imposto único federal, acabando de cara com PIS, COFINS e IPI, e aumentando gradativamente a alíquota do imposto sobre transação financeira. Qual que é o grande problema do IVA, do Imposto sobre Valor Agregado? Que ele não contempla praticamente 30% da economia que está na informalidade, que não paga impostos. Ele não contempla essas novas empresas de tecnologia. Como eu citei aqui, hoje milhões de pessoas assistem séries no Netflix, né? Pedem comida ou pedem qualquer produto pelo Rappi. Nenhum desses novos modelos de negócio está contemplado nas bases tradicionais de tributação. Isso que as pessoas têm que entender. Para ficar de forma muito clara, a conta que fazemos é que hoje
poucas pessoas pagam impostos, porque a base de tributação é estreita. Então, poucas pessoas pagam e por isso a alíquota é tão alta. Por isso que, principalmente os pobres no Brasil, pagam proporcionalmente muito mais, porque a maior parte da tributação é sobre o consumo. Ao alargarmos a base de tributação, todo mundo vai começar a pagar e, por isso, todo mundo vai pagar menos. Essa é a beleza da proposta do Imposto Único. A gente vai alargar a base tributária e todo mundo vai pagar menos. Gabriel, essa proposta de vocês tem recebido uma resistência enorme, especialmente dos economistas, esses que têm estudado a questão tributária no Brasil há muito tempo e também, especialmente, do Bernardo Api, que é o autor da proposta que está sendo encaminhada no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, né, que foi relatada pelo Baleia Rossi. Essa resistência, ela não chama a atenção de vocês, porque tem alguns pontos lá que fazem todo sentido. A questão do IVA, o Brasil nunca teve um IVA, né? A gente não precisaria passar, primeiro, por um momento, a nossa produção aqui ainda é nos moldes lá do começo da Revolução Industrial. A gente está muito atrasado, mesmo que a gente tenha Netflix e aplicativo aqui, a gente ainda está muito atrasado na questão da tributação. Como é que vocês respondem a essas críticas, especialmente no que diz respeito às distorções nas cadeias de produção que o imposto sobre transações financeiras pode acontecer, especialmente porque ele vai sendo cumulativo ao longo da cadeia? Veja, Thaís, as críticas são naturais, qualquer ideia moderna, qualquer ideia inovadora vai sofrer resistência. Isso é natural. Eu costumo usar a frase do Ford, né, quando ele dizia que se ele perguntasse aos clientes deles o que eles queriam, eles diriam que queriam cavalos mais rápidos. O IVA é um cavalo mais rápido. Ele pega o nosso sistema tributário atual, que é o pior do mundo, e melhora esse sistema. Então é claro que novas ideias vão sofrer resistência. Você usou o argumento da cumulatividade. Veja, a cumulatividade de uma cadeia produtiva longa quer dizer que o produto final vai ter um valor maior, certo? Uma cadeia produtiva longa com diversas etapas quer dizer que é uma indústria avançada e que o produto final vai ter um preço maior. E não há nenhum estudo que comprove que, apesar do fato do Imposto Único ser cumulativo, a carga tributária total seria maior. Pelo contrário, temos diversos estudos aqui que mostram que no mundo do IVA, a carga tributária seria infinitamente maior do que no mundo do Imposto Único. Só um exemplo aqui, ontem eu tive na CNS, Confederação Nacional dos Serviços. Quem pagaria a conta, né, no mundo do IVA, seria exatamente os serviços, porque eles não têm uma cadeia produtiva, eles estão no final da linha. E o IVA contempla a mesma alíquota para todo mundo, 25%. Então, o setor de serviços no mundo do IVA seria onerado em 195 bilhões de reais por ano. E aí, sabe o que a API fala? Bom, eles não vão pagar mais imposto, é só repassar o preço para o consumidor. Agora, será que o consumidor está preparado para um aumento de, no mínimo, 25% em serviços? Né? Não está preparado. O consumidor vai passar a pagar, se não no serviço, vai passar a pagar em qualquer transação financeira que ele faça. E a questão da regressividade do sistema tributário brasileiro, ou seja, que os pobres pagam mais do que os ricos, o pobre que transferir R$100 para o filho vai pagar a mesma alíquota que o rico que transferir R$1 milhão para o sócio. No mundo do Imposto Único, uma pessoa que ganha R$2.000 por mês e gasta R$2.000 por mês, vai pagar R$100 por mês de imposto. Não importa quantas transações você fizer. Então vai pagar quando comprar o arroz, quando comprar o feijão, só que muito menos do que paga hoje. Uma pessoa que recebe R$2.000 bruto hoje de salário, na conta recebe cerca de 1.700 líquido, né? Apenas com os impostos que já são descontados. Então, com o imposto sobre transação, a pessoa vai receber o salário, vai ser tributada em 2,5% e nada mais. Então, o total que as pessoas vão gastar, né, com o imposto será muito maior. Então, o argumento da cumulatividade não se sustenta. E, inclusive, os próprios industriais, né, nós lançamos um manifesto semana passada, Manifesto da Sociedade Empreendedora pelo Imposto Único. E mais de 40 entidades industriais apoiam o Imposto Único. Então, os próprios industriais não corroboram com esse argumento. Gabriel, e que acolhida vocês têm sentido na Câmara? Porque parece, como a Thaís lembrou, que o projeto do Bernardo Api saiu na frente e vai ganhando espaço na discussão, né? Veja, o Luciano Bivar, que é presidente do PSL, protocolou um substitutivo na Câmara que está
a par com a PEC 45 do Bernardo Api. Então, essas duas propostas vão brigar na Câmara. Estamos conversando com alguns senadores também para apresentar a proposta no Senado. Qual será a proposta? Do Imposto Único Federal. Então, eliminando os tributos federais, desonerando a folha, eliminando PIS, COFINS e IPI. E introduzindo o imposto sobre transação financeira. Essa será a proposta que nós apresentaremos no Senado. Veja, o ministro da Economia, Paulo Guedes, deu uma declaração semana passada favorável ao imposto sobre transação financeira. Então, isso está ganhando corpo dentro do Congresso, dentro do governo. Tenho conversado bastante com a equipe do Ministério da Economia e estão todos muito abertos. E na sociedade civil a gente está vendo... Proposta sobre imposto de renda? No imposto de renda nós não mexeríamos. O imposto de renda continuaria. O imposto de renda é um imposto importante porque ele diminui... Taxa de alíquota maior para quem ganha mais. Poxa, mas o brasileiro está esperando isso, hein, Gabriel? Mexer também no imposto de renda. Sim. Não, isso será discutido. É porque uma das propostas iniciais era acabar com todos os tributos federais, inclusive com o imposto de renda. Não, sim. Mas digo, fazer adaptações, eventualmente criar uma nova faixa. Por exemplo, o ministro da Economia chegou a falar em cobrar 20 de todo mundo, né? Tem também quem defenda criar uma superior aos 27,5% para quem tem uma faixa de renda maior, enfim. Acredito que as faixas têm que ser rediscutidas do imposto de renda, né? E quando a gente fala do imposto sobre transação financeira, isso é outra crítica que fazem, que é um imposto regressivo. Na realidade não é nem regressivo nem progressivo, é um imposto proporcional. Então, como eu disse aqui, uma pessoa que ganha R$2.000 por mês e gasta R$2.000 por mês, pagará R$100 em impostos. Uma pessoa que ganha R$100.000 por mês e gasta R$100.000 por mês, pagará R$5.000, né? Então, ele é um imposto proporcional. Gabriel, na segunda-feira o nosso colaborador, professor Antônio Delfim Neto, né, sempre uma referência quando se trata de assuntos econômicos, fez uma afirmação aqui que causou até indignação em alguns empresários, de que empresa no Brasil não paga imposto porque repassa. Ora, numa hora em que a economia patina, a empresa paga e muitas vezes não está recolhendo para pagar, não é isso? Exatamente, é o que eu disse antes, quem está na formalidade no Brasil, quem paga os seus impostos em dia, tem que pagar por quem não paga. A gente sabe que a sonegação é enorme no Brasil, né? O nosso Agora, sistema... Até que ponto a empresa repassa o seu custo com impostos? É difícil de repassar esse preço. E a gente sabe que a sonegação é premiada no Brasil. Então, você tem um ganho de 30% na sua margem ao não pagar impostos, e quem paga essa conta é exatamente quem está na formalidade. Qualquer um que já teve uma empresa no Brasil sabe que é muito difícil você arcar com a carga tributária, especialmente empresas que estão em seu início, né? Estão começando. Então, não é simples de repassar esse custo para o consumidor. E o que a gente quer dizer com a proposta, a gente exatamente alargar a base tributária para todos começarem a pagar. Gabriel, e ICMS, hein? Fica como? O ICMS, veja... Esse é o calcanhar de Aquiles de toda a reforma tributária no Brasil, porque envolve aí expectativas de ganhos e perdas gigantescos, né? Exatamente. O ICMS é talvez o pior imposto que temos hoje no Brasil. Realmente, no mundo, né? Vamos combinar. No mundo. Qual que é o problema de mexer no ICMS? É porque você mexe no Pacto Federativo. E esse é um dos problemas da proposta do IVA, né? Porque ele prevê um período de transição de 10 anos, onde durante 10 anos vamos conviver com o nosso sistema tributário atual, que é o pior do mundo, mais um novo imposto, que é o IBS, que será criado. E a ideia é que, ao longo de 10 anos, nós vamos gradativamente baixar a alíquota desses 5 impostos e aumentar a alíquota do IBS. Isso pode até funcionar no âmbito federal. Agora, quando chegar nos estados, como é que vamos fazer com que 27 governadores baixem a alíquota do ICMS? É muito difícil de você viabilizar isso na prática. Por isso que a nossa proposta contempla iniciar esse método de arrecadação com os impostos federais e, num segundo momento, isso dando certo, os próprios estados podem querer aderir a esse sistema, né? Abrindo mão do ICMS e partindo para uma tributação sobre transação financeira. Nós recebemos hoje aqui para a nossa série de reportagens do quadro A Hora é Agora da Rádio Bandeirantes, o Gabriel Kanner, que é o presidente do Instituto Brasil 200. Gabriel, obrigado pela presença, até uma próxima, hein? Obrigado a todos, um prazer estar aqui com vocês.